Seja bem-vindo ao canal. Eu sou Eduardo Gomes, advogado especialista em direito de trânsito, atuo aqui em Porto Velho e em todo o estado de Rondônia, e hoje vamos dar sequência às questões das indenizações na área de trânsito. Dúvida frequente: acidente de trânsito, sofri um acidente, tenho direito à indenização por dano material? Nós já fizemos um vídeo sobre dano moral, que é quando aquele condutor, pedestre ou ciclista, diante de algum acidente, ele sofre uma lesão física ou psíquica. E aí ele tem valores indenizatórios ali que podem chegar até 500 salários mínimos. Hoje a gente vai tratar sobre o dano material, que é uma outra modalidade de dano decorrente dos acidentes de trânsito. Vamos entender quando você tem esse direito? Primeira coisa que a gente precisa entender é o que seria o dano material. O dano material pode ser representado por aquilo que a pessoa perdeu, que a gente chama de dano emergente, ou aquilo que deixou de ganhar, o que chamamos de lucros cessantes. É o prejuízo que ocorre no patrimônio da pessoa, uma diminuição do valor econômico do bem afetado. O objetivo da indenização para o dano material é fazer a recomposição dos bens ao momento anterior dos prejuízos sofridos em relação ao patrimônio do indivíduo. Como, por exemplo, o causador do acidente pode simplesmente pegar e pagar o conserto do veículo da pessoa que foi prejudicada. Em alguns casos, ele pode pagar também pelo conserto do bem. E também, se houver ali uma perda ali de mais de 70% do veículo, por exemplo, superando ali o valor de mercado, né, esse conserto, possa ser também que, dependendo do caso, aquele que causou o acidente seja obrigado a dar um veículo novo ou ainda indenizar no valor de tabela FIP do veículo. Para a gente saber quem vai pagar os valores indenizatórios pelos danos materiais e também pelos outros danos, como os danos morais, danos estéticos, entre outros direitos, nós temos que compreender a dinâmica do acidente e analisar a culpa. Por exemplo, aquele que faz a invasão de preferencial de uma placa pare ou do semáforo, esse é o causador do acidente. Ele deve indenizar aquele que sofreu os prejuízos. Aquele que também faz mudança de faixa ou sai do estacionamento sem verificar as questões de cautela, também deve pagar os valores indenizatórios. Ou seja, aquele que deu causa ao acidente. Se a pessoa está embriagada e, em razão dessa embriaguez, ela causa um acidente, essa pessoa embriagada tem que pagar o conserto do veículo da outra pessoa. Se a pessoa está usando o celular, por exemplo, no volante, e ela causa o acidente por imprudência ou negligência, ela tem que pagar o valor do conserto daquela que foi vítima do acidente de trânsito. E lembrando que nem sempre uma pessoa física é o causador do acidente. A gente tem também as pessoas jurídicas, como o caso de lombada sem sinalização ou buracos na via. O Estado, ou seja, aquele órgão responsável pela manutenção da via, é obrigado a arcar com o pagamento pelos danos sofridos pela vítima do acidente. Agora vamos tratar de algumas situações que configuram o dano material no acidente de trânsito. Além de você analisar a culpa, a gente tem que analisar os prejuízos. E aqui são alguns exemplos claros de danos materiais que ocorrem no dia a dia. O dano no próprio veículo, aquele amassado na lataria, por exemplo, aquilo ali é um dano material, em razão do teu patrimônio ter tido ali uma desvalorização de mercado diante dessa batida. Então tem que ser consertado, tem que ser restaurado ao estado anterior que estava antes desse acidente. Como eu disse, é o dano emergente. O dano em bagagem, por exemplo. Se você pegou um Uber, um ônibus de transporte aí, intermunicipal, interestadual também, e o ônibus se acidenta e você tem ali a sua bagagem completamente danificada. Esse dano material dessa bagagem, ela tem que ser ressarcida, principalmente se você pagou o contrato de transporte, porque você confiou no serviço de segurança da empresa, mas não alcançou a finalidade de levar a sua bagagem ali com toda a segurança adequada. O tratamento da vítima também é uma espécie de dano material. Supondo que a pessoa se acidentou ali numa motocicleta, foi para o hospital e precisa passar por cirurgias. Além do dano moral que ela vai ter nesse caso aqui, porque ela teve a integridade física dela atingida,
ela vai desembolsar alguns valores para recuperar a saúde dela, como compra de remédios, cirurgias, entre outros suplementos de saúde. Então, todos esses gastos que ela vai ter, além do dano moral, pela ofensa ao corpo dela, ela vai ter também o direito ao dano material, que é justamente a recomposição desses gastos aí. O luto da família, que é também conhecido como período de nojo, que se traduz da data entre a data do óbito até a missa dos 7º dias. Então, ela vai gastar com vestimenta, enterro, funerária, tudo isso aí compreende os danos materiais que devem ser ressarcidos pelo causador do acidente. O funeral, como já mencionei, o vestuário, justamente a pessoa comprar roupa de luto, essas coisas todinhas, e inclusive você tem uma roupa ali, supondo que você use um terno e uma gravata para trabalho ali, que você gostava, e esse terno aí se rasga todinho. Esse terno que você estava conduzindo na motocicleta tem que ser ressarcido também, diante aí dos danos materiais. Os objetos, um clássico objeto é o celular, que todo mundo carrega hoje. Então, se você está conduzindo uma bicicleta, por exemplo, na ciclofaixa, e alguém te atinge lá na ciclofaixa e você não é o causador do acidente, sim é outra pessoa. Nesse caso, o causador do acidente, quando ele quebrou o teu celular diante da queda que ele ocasionou, ele é obrigado a reparar o teu celular, por exemplo. Então, os objetos aí entram nos danos materiais. Entre outros danos aos patrimônios que eventualmente aí a vítima possa ter que arcar. Beleza, eu tive prejuízos ali dos danos materiais. Como é que eu vou cobrar isso? Você pode tentar primeiro de forma consensual. Se não der de forma consensual, aí você pode acionar a justiça para que esses valores sejam pagos. Quais são as provas desses danos materiais? A perícia técnica dos danos, por exemplo, faz uma perícia no teu veículo lá para identificar quais são os danos decorrentes daquele acidente. Geralmente não é possível. Geralmente, acidente sem vítimas, por exemplo, não é feita essa perícia. Então, existe uma alternativa que geralmente é juntar 3 orçamentos correspondente aí ao conserto do veículo. Esses orçamentos têm que ter as assinaturas ali certinhas, com os exatos danos sofridos, deve corresponder à realidade dos danos, e o causador do acidente vai ter como base o menor orçamento ali desses 3 que foram apresentados. Se o valor for superfaturado, a parte contrária ela pode apresentar 3 orçamentos diferentes daquele que a vítima está oferecendo. E também existe uma exceção desses 3 orçamentos aí. Qual seria a exceção desses 3 orçamentos? Quando a pessoa não quer pagar, diante dos 3 orçamentos que você apresentou, você pode optar em realizar o seu conserto com base nos orçamentos que você fez. E com esse conserto que você vai fazer, é óbvio que você vai pagar. Esse pagamento vai gerar nota fiscal ou recibo. E isso vai ser um comprovante de gasto que você teve. Esse comprovante de gasto se torna um dano emergente, que é justamente o dano patrimonial que você teve que arcar. Com essa nota fiscal, você consegue ter uma prova de que você desembolsou esse valor e consegue cobrar na justiça a reparação desses danos. Então, é muito importante os 3 orçamentos e também as notas fiscais, principalmente quando a perícia não é feita no veículo. Fotos e vídeos dos danos lá no dia, a hora e o local do acidente é interessante. E, gente, uma coisa que eu sempre falo, vai fazer filmagem, vai tirar foto, tira 360 graus da via inteira, para ver a sinalização, para ver se não tem um buraco na pista. Outro fator ali que pode trazer, inclusive, outro pagador, no caso, o Estado, além do particular, que obviamente, geralmente são os acidentes causados por particulares. O boletim de ocorrência também pode ser interessante como narrativa ali da dinâmica do acidente. As testemunhas que presenciaram como foi o acidente pode ser interessante no processo. Gravação e fotos do local, inclusive com matéria jornalística que às vezes cobre lá. É interessante juntar todo o tipo de elementos possíveis para comprovar os seus direitos. E comprovante de pagamento, que é o principal dos danos materiais, para apurar ali quanto de fato você gastou e pedir o ressarcimento desses valores gastos aí indevidamente por você. Eu disse ainda há pouco que o dano material é aquele que você perdeu ou ainda deixou de lucrar.
E essa parte de deixar de lucrar são os lucros cessantes que podem ser cobrados do causador do acidente. Geralmente, tem por direito os lucros cessantes quem exerce atividade remunerada ao veículo. Ou seja, além do valor do veículo comprovado pelos 3 orçamentos ou a nota fiscal, a incapacidade de você trabalhar e gera a perda ali do seu lucro, que aconteceu por culpa da outra pessoa que você ficou sem trabalhar, esse período aí que você não conseguiu aferir a renda, ela tem que ser paga pelo causador do acidente. Vamos ver aqui, ó. O lucro cessante deve ser considerado como dano material, que deve ser demonstrado e se trata de prejuízos efetivamente sofridos pela vítima do acidente quando deixou de lucrar em razão do sinistro. No caso do lucro cessante, ou seja, aquilo que você deixou de faturar em razão do teu veículo estar parado, é necessário fazer uma projeção desse período aí que o veículo ficou parado ou o condutor ficou impossibilitado de trabalhar. Quando é que ocorre ele ficar impossibilitado de trabalhar, por exemplo? Quando ele está internado. E aí ele não consegue ali dirigir em razão de uma cirurgia que ele fez, por exemplo. Ou ainda quando o veículo está incapacitado para estar rodando. Então, existem pessoas que utilizam o veículo para trabalho, inclusive aqueles que não utilizam tão diretamente como o representante comercial. O representante comercial precisa do veículo, por exemplo, para ele ter uma escalabilidade ali do lucro dele. Se ele utiliza o transporte público, ele não consegue estar em vários pontos da cidade para entregar os produtos ali ou serviços. Agora, com o veículo dele, obviamente, o lucro dele vai ser maior pelo fato dele conseguir desempenhar a função com maior facilidade. Então, a gente vai ver aqui alguns exemplos de casos que geram o lucro cessante, que é justamente o pagamento daquilo que a pessoa deixou de faturar em razão da impossibilidade de trabalho. Então, o transportador de carga que utiliza o caminhão, por exemplo, e não consegue trabalhar, o caminhão fica parado. Se ele parou ali 20 dias, é feita uma média de quanto ele ganharia nesses 20 dias, e o causador do acidente, além de pagar o conserto do veículo, tem que pagar também o lucro cessante. Um motorista de aplicativo, que utiliza o veículo de forma direta para conseguir a renda dele. O taxista é outro exemplo também. Um mototaxista, entregadores, vendedores autônomos, no caso, por exemplo, o representante comercial, que eu mencionei ainda há pouco, tá até aqui embaixo um específico, representante comercial. Entre outros casos que exercem a atividade remunerada. Então, além dos danos materiais emergentes, em razão ali da perda do celular, em razão da perda da bagagem, em razão da perda do veículo, é necessário também pagar os lucros cessantes, que seria aquilo que a pessoa ganharia trabalhando durante aquele período que ela não vai conseguir trabalhar por culpa do causador do acidente. Os danos materiais emergentes se comprova pelos documentos lá, né? Com a nota fiscal, os orçamentos, com os gastos ali que a pessoa perdeu de prejuízo. Já os lucros cessantes é aquilo que ela vai perder dali para frente, do presente até o futuro. Encerrou a incapacidade ou ela recuperou o veículo, é esse período ali que ela ficou impossibilitada de trabalho que vai ser apurado para o pagamento dos valores dela. Então, vai ser identificado para título de lucro cessante a projeção do tempo que ficou paralisado, os dias que o veículo ficou parado e também o tempo de incapacidade, se ela ficou internada, por exemplo. Vamos ver aqui alguns exemplos de julgados dos tribunais que condenaram em danos materiais emergentes, ou seja, o prejuízo que a pessoa teve em razão do acidente. Decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo no ano de 2021. Colidiram com o veículo da parte autora quando fizeram uma ultrapassagem indevida, que foi a causa do acidente. Além dos danos sofridos no veículo, a parte comprovou que o veículo ficou parado por dias, deslocando-se de Uber, indenização R$ 14.710 do conserto do veículo, além de R$ 782,39 pelo deslocamento com Uber durante esses dias que o veículo ficou paralisado. Então, são os danos materiais aqui emergentes, o prejuízo que ela de fato ela teve. Vamos ver outro caso também de São Paulo, em 2019. O motociclista caiu ao passar em um buraco existente na via, culpa do Estado. Fez aquisição de remédios, implante odontológico, óculos de grau, aparelho celular, deve ter quebrado lá, além de reparar a motocicleta. Indenização R$ 7.188,61
de danos materiais. Gente, a gente teve também danos morais nesses casos aqui, que é justamente o dano físico ali sofrido pela pessoa na queda, por passar em cirurgia. Não coloquei aqui os danos morais em razão de que o vídeo trata sobre dano material, mas como eu disse para vocês, uma indenização não exclui as outras. Então, você pode ganhar o ressarcimento dos danos materiais e em razão de você ter passado por uma cirurgia, ter sentido dor também, você ganhar os danos morais ali, que num desses casos aqui foi de 100 mil reais, inclusive, pela questão dos danos aí que foram permanentes. Então, tem situações que você ganha ali o conserto do veículo a título de dano material e pode ganhar, por exemplo, 10, 15, 20 mil reais de danos morais, dependendo do grau de lesão que você teve aí no seu corpo. Vamos ver agora aqui acidentes com lucros cessantes, que são justamente os lucros ocorridos ali do presente até uma parte do futuro, e aí faz justamente a delimitação daquilo que a pessoa deixou de lucrar em razão da impossibilidade de trabalhar ao volante. TJ de São Paulo 2020. Colidiram um veículo do taxista, impossibilitando de exercer o trabalho. O veículo ficou inutilizável por 20 dias e o taxista ganhava a média diária do valor de R$ 276. Então ele conseguiu comprovar justamente quanto que ele ganhava por dia ali trabalhando. Só que ele ficou 20 dias sem trabalhar. Indenização, além do conserto do veículo, ele teve o lucro cessante por 20 diárias de R$ 276,50. Dá um pouco mais de 5 mil reais aí, esses 20 dias parados que ele ganhou de indenização na justiça. A gente tem aqui também o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, no ano de 2020, a seguinte decisão. Colidiram em um veículo do motorista de aplicativo Uber, impossibilitando de exercer o trabalho. O veículo ficou inutilizável por 41 dias e o motorista ganhava em média semanal o valor de R$ 1.198,71. Então, além do conserto do veículo, ele também ganhou esses 41 dias aí paralisados que ele não conseguiu trabalhar, que ele conseguiria trabalhar normalmente se não fosse o acidente de trânsito. Então, aquele que deu causa a essa impossibilidade de trabalho, obviamente, tem que arcar como se ele estivesse trabalhando e esse acidente não tivesse existido. Lembrando que os acordos sempre são bem-vindos, até porque você resolve sua situação bem mais rápido do que um processo judicial que costuma demorar aí 6 meses, 1 ano, 2 anos, dependendo do caso. E o acordo é bem-vindo, só que ele tem que ser avaliado no seu caso, para você não perder nenhum tipo de direito. Deve ser verificado se há segurança para ambas as partes. Por quê? Porque se você tem direito ali, por exemplo, ao lucro cessante, mas você só recebe, por exemplo, o pagamento do conserto do veículo. E aí coloca uma cláusula que não se discute mais lá os valores. Aí você perde o direito de discutir o que era algo ali certo seu. Como, por exemplo, o pagamento do celular quebrado, seus lucros cessantes, entre outras verbas ali para a sua subsistência e você não sair no prejuízo em razão de um acidente que você não deu causa. E para aquele também que é o culpado do acidente, o culpado também tem direitos de não ser cobrados ali de forma abusiva diante de uma verba indevida. Então, muito cuidado para você também não fechar acordos aí e pagar aquilo que é indevido. Tem que ser cobrado o que é justo que você pague. Lembrando que dependendo do caso, há outros direitos além do dano material, como o dano moral, que a gente já fez aqui, quando o acidente gera dores físicas ou psíquicas na pessoa, o dano estético, que é o tema do nosso vídeo, quando a pessoa fica um pouco mais feia decorrente desse acidente, o seguro DPVAT, bem conhecido aí, a gente vai fazer vídeo dele também futuramente, é outro direito, a pensão civil, os benefícios de incapacidade do INSS, como pensão por morte, auxílio doença, auxílio acidente, seguro contratado pelas pessoas, né, de forma particular também, pode ser um direito que venha dar indenizações aí para a pessoa, para a vítima, isenção de imposto para a pessoa com deficiência, justamente porque alguns acidentes geram inclusive incapacidade, né? Ou seja, a própria deficiência aí que pode gerar direitos a isenções de impostos. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se você sofreu algum tipo de acidente de trânsito,
e teve prejuízos materiais, você pode ter direito à reparação pelos danos materiais causados. Inclusive aqueles que a gente chama de lucro cessante, né, que vai ser dali para frente, em razão de você não conseguir trabalhar ou exercer a sua função porque o seu veículo está danificado ou ainda porque você pegou uma incapacidade, passou por uma cirurgia e não consegue desempenhar a sua função. Então, se você passou por um acidente de trânsito ou conhece alguém que está passando por esse tipo de situação, encaminhe um vídeo para que ela conheça seus direitos. Não esquece de deixar sua curtida para que o YouTube divulgue essas informações e outras pessoas sejam ajudadas. E se você quiser mais informações sobre trânsito, nós temos nosso Instagram aqui embaixo, o nosso Facebook também. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E a gente tem nosso blog, nosso site, que é o www.eduardogomesadvocacia.com. E nos vemos nos próximos vídeos com outras indenizações aí para que você conheça seus direitos.